Eles mudaram a lei da Inglaterra só para poderem cortar a cabeça dela porque ela estava louca. A história diz que Jane Bolena foi um monstro que entregou o próprio marido e a cunhada para o carrasco por puro veneno. Mas e se eu te contar que a prova que a transformou em vilã só apareceu 40 anos depois que ela já estava morta? Hoje a gente vai abrir o arquivo da maior injustiça da Era Tudor. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o segredo que a história não quer que você questione. Vamos fazer o que eu mais gosto nesse canal: pegar uma narrativa que todo mundo repete sem questionar e desmontá-la, peça por peça com fontes, porque a história da Jane Bolena, como a grande vilã Tudor, tem um probleminha básico, fundamental, que quase nenhum livro popular menciona. A acusação principal contra ela, de que ela foi testemunha, a testemunha que destruiu o casamento do marido e da cunhada, começou numa nota de margem de um livro publicado 40 anos depois dos eventos, provavelmente escrita não pelo autor, mas pelo impressor. E foi sendo repetida, amplificada e solidificada por historiadores que tinham motivações políticas específicas para transformar Jane em vilã. Existe uma categoria específica de injustiça histórica. Quando uma pessoa morta não pode mais se defender, é conveniente para o poder transformá-la no bode expiatório de tudo que deu errado. Lembra o que fizeram com o Ricardão III? Então, a Jane Bolena morreu em 1542 e a narrativa que a tornou aquela bruxa começou em 1576, 34 anos de silêncio, e depois alguém decidiu que a história precisava de uma vilã com nome e rosto. A Jane já carregava a pior etiqueta possível para uma mulher Tudor, a de alcoviteira da rainha. Morta, desacreditada e sem ninguém para contestar a narrativa, ela era o bode expiatório perfeito. Mas quem era ela? Jane Parker nasceu por volta de 1505, filha de Henry Parker, Lord Morley. Casou com George Bolena provavelmente por volta de 1525, num casamento arranjado pelas famílias que unia os Parkers com os Bolena em ascensão acelerada na corte de Henrique VIII. A Julia Fox é muito cuidadosa em apontar o que sabemos e o que não sabemos sobre o casamento da Jane e do George. A cultura popular transformou o George num homossexual reprimido, preso num casamento miserável. O problema é que as fontes não sustentam essa certeza. Também não sustentam a imagem oposta de um grande conquistador. A verdade desconfortável é que sabemos muito menos sobre a vida íntima do George do que os romances históricos e séries de TV gostariam que acreditássemos. O que é documentado sobre a Jane antes de 1536 é a imagem de uma mulher que navegava na corte Tudor com a habilidade necessária para sobreviver, que tinha acesso aos círculos mais internos do poder porque ela era cunhada da rainha. Ela inclusive tinha um pupilo, William Foster, para quem procurava patrocínio e mantinha relações com figuras políticas importantes. Não era uma figura passível ou invisível, era uma mulher ativa na corte, na vida da corte, com seus próprios interesses e conexões. E há um ponto crucial. Quando George foi executado, a Jane ficou na miséria. Ela perdeu os bens do marido, que foram confiscados pela coroa. E aí você pensa comigo, se a Jane fosse a vilã calculada que a narrativa popular descreve, se ela tivesse deliberadamente destruído o marido para ganhar alguma coisa, ela se ferrou. Ficou mais pobre e mais frágil do que era antes. Claro que isso não prova inocência, mas é um dado que qualquer análise de motivos precisa levar a sério e que os livros populares de história Tudor conscientemente ignoram. Mas chegando a 1536, o que a história diz? Em maio de 1536, no dia 2 precisamente, Ana Bolena foi presa na Torre de Londres, acusada de adultério com 5 homens, incluindo o próprio irmão George, numa acusação de incesto que os historiadores modernos consideram fabricada. Já falei sobre isso. A pergunta que a narrativa popular responde com "foi Jane que delatou" é: de onde veio o material que o Thomas Cromwell usou para construir o caso dele contra Ana? Quem foram as testemunhas? Foi a Jane mesmo? Na verdade, provavelmente você não sabe, mas agora sabe que quem falou sobre um eventual incesto foi Lady Wingfield.
Já o John Hussey, que estava em Londres, informava regularmente o Lord Lyse sobre os acontecimentos da corte, identificou outra pessoa, a Condessa de Worcester, como a principal informante. O próprio Cromwell, nos seus registros sobre o caso, fez comentários gerais sobre o desgosto das damas de companhia da Ana com o comportamento dela, sem nomear a Jane. E o ponto mais crítico de todos, a Jane não apareceu pessoalmente em nenhum dos julgamentos, nem da Ana nem do George. O próprio Chapuis, embaixador imperial que acompanhava de perto os eventos da corte, comentou que a ausência de testemunhas no julgamento era incomum. Se a Jane fosse a testemunha estrela da acusação, o Cromwell não teria nenhuma razão para esconder o nome dela. Teria tudo a ganhar dando nome aos bois, e não fez. Houve um momento também que o nome da Jane surgiu de forma documentada, mas totalmente diferente. O George recebeu um papel com a afirmação de que a Ana teria dito à cunhada Jane que o rei na pipa do vovô não subia mais. Esse papel, então, a Jane teria entregado, mas fornecer informação numa conversa privada que se tornou parte de um dossiê construído por Cromwell é muito diferente de ser arquiteta da destruição de duas pessoas. Enfim, então a gente entra no centro de tudo. Numa corte onde o Cromwell estava montando um caso de traição com a velocidade que sabemos que ele montou, qualquer pessoa próxima a Anne e o George que fosse questionada estava numa armadilha com paredes de todos os lados. Mentir para o Cromwell era traição. Falar qualquer verdade que pudesse ser usada era colaboração com a destruição das pessoas que você convivia. A Jane estava numa armadilha impossível. O que ela fez, se cooperou com medo, se foi coagida ou se tentou minimizar os danos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a narrativa de que ela foi a delatora calculada foi construída 40 anos depois por pessoas que tinham motivo para isso. E quem foram essas pessoas e quando isso aconteceu? A narrativa da Jane como delatora pode ser rastreada à sua origem com precisão. Uma nota de margem na obra Actus Animum Mens, do John Fox, publicada em 1576, 40 anos depois da execução da Anne e do George. A nota diz: relata-se que Lady Rochford, a Jane Bolena, forjou uma carta falsa contra o marido e a rainha Ana, sua irmã, pela qual ambos foram destruídos. Duas observações importantes. Primeiro, estava na margem, não no texto principal, o que sugere que pode ter sido adicionada pelo impressor, não pelo próprio Fox. Segundo, começa-se com relata-se, não com uma afirmação direta de fato. Mas por que 1576? Por que 40 anos depois? Porque nesse ano a Elizabeth I estava no trono e a narrativa política do reinado dela precisava que a morte da mãe fosse um crime cometido contra uma inocente por pessoas perversas. E para essa narrativa funcionar, a Ana tinha que ser absolutamente inocente e eles precisavam nomear um vilão que a destruiu injustamente. E quem seria melhor que a Jane? Ela já tinha sido chamada de alcoviteira no processo da Catherine Howard e tinha um sobrinho que tinha fugido para o exílio como recusante católico em 1570, ou seja, ele era o tipo de pessoa que se recusava a participar dos cultos da igreja anglicana, e isso era crime no reinado de Elizabeth. Então, diante disso, ninguém a defenderia e também ninguém podia, né? E é interessante que os cronistas da época do próprio reinado da Elizabeth não culpam a Jane pela queda da Ana e do George, da forma que ficou na margem daquele livro. A acusação mais grave vem depois, não de quem estava perto dos eventos, mas quem escrevia décadas e séculos depois como a narrativa a construir. Enfim, então adicionar mais uma condenação a uma mulher já condenada não custava nada a ninguém, exceto a verdade. E a verdade é que a gente não sabe o que ela fez em 1536, não temos as fontes para saber. O que a gente sabe é o que foi inventado depois, e esse é o escândalo real dessa história. Então vamos falar da queda da Jane.
Em 1540, ela estava servindo como dama de companhia da Catherine Howard, a quinta esposa do Henrique VIII, que tinha 18 anos ou por aí quando se casou com o rei de 49. A Catherine tinha um passado, relações com Francis Dereham antes do casamento. Depois de se tornar rainha, manteve contato secreto com Thomas Culpeper, um dos favoritos do Henrique VIII. Eu preciso fazer um vídeo sobre ele. A Jane Bolena estava ciente desses encontros e ajudou a organizá-los, além de atuar como intermediária em algumas mensagens. Isso é documentado. O que continua debatido entre os historiadores é a natureza exata da relação entre a Catherine e o Culpeper. Os encontros eram claramente secretos, mas as fontes não permitem afirmar com absoluta certeza até onde essa relação foi. Quando os encontros entre a Catherine e o Thomas foram descobertos em novembro de 1541, a Jane foi presa junto com a rainha. Durante os interrogatórios, ela admitiu ter conhecimento dos encontros e do seu papel em facilitá-los. E aí foi na Torre de Londres que ela sofreu um colapso psicológico descrito pelas fontes da época. Alternava períodos de agitação extrema com momentos de profunda apatia, dizia coisas desconexas e acabou sendo considerada mentalmente incapaz por vários observadores. Primeiro, antes de falar do colapso nervoso, surge um questionamento. O que exatamente a Jane acreditava que estava facilitando? Durante séculos, a narrativa tradicional presumiu que a Jane sabia que estava ajudando a Catherine a conduzir um caso amoroso com o Thomas. O problema é que as fontes não são claras quanto essa interpretação sugere. A gente sabe que a Jane organizou os encontros e transmitiu as mensagens. A gente sabe que os dois tinham contatos secretos. Mas a gente não sabe como a Jane entendia aquela situação. Ela acreditava estar facilitando um relacionamento físico, um apego emocional, conversas privadas entre duas pessoas próximas ou simplesmente obedecia os pedidos da rainha, que tinha autoridade sobre ela. As fontes não permitem responder com certeza, e essa dúvida é importante, porque ao longo dos séculos a culpa da Jane foi construída sobre conclusões que os documentos nunca registraram explicitamente. A própria presença constante da Jane em muitos desses encontros levanta questões interessantes. Se o objetivo principal fosse um relacionamento sexual clandestino, por que envolver uma terceira pessoa de forma tão frequente? Alguns historiadores argumentam que isso não prova a inocência de ninguém, e estão certos. Mas também torna a situação mais complexa do que a imagem tradicional de uma conspiração romântica conduzida nas sombras. Como acontece tantas vezes na história Tudor, as certezas são posteriores, as dúvidas estão nas fontes. Agora, sobre o colapso nervoso, os especialistas em Jane Bolena e também Catherine Howard discutem isso com cuidado, sem tentar diagnosticar de forma retroativa, mas documentando o que as fontes diziam. A Jane estava em estado de incapacidade mental verificável. E aqui entra o dado jurídico mais perturbador dessa história. O parlamento inglês, em janeiro de 1542, passou um ato específico que tornava legal as execuções de pessoas que tinham ficado loucas depois de cometer o crime pela qual eram acusadas. Essa lei foi feita para Jane e para Catherine. Sem esse ato, a Jane não podia ser executada legalmente, porque o direito inglês da época não permitia execuções de pessoas sem capacidade mental. O parlamento mudou a lei para que a Jane pudesse ser morta. Ela foi executada junto com a Catherine em 13 de fevereiro de 1542. O Othel Johnson, que estava presente, registrou que ela morreu com considerável constância. Foi enterrada na capela de São Pedro et Vinícola, dentro da Torre de Londres, com a Catherine próxima a Ana Bolena e o George. O marido, que pode ou não ter traído, estava enterrado a poucos metros dela. E tem um detalhe que me partiu o coração quando eu li a biografia escrita pela Julia Fox. O pai da Jane, o Lord Morley, sobreviveu à filha, mas não pôde criticá-la publicamente nem questionar a decisão do rei que tinha enviado ela ao cadafalso. Anos depois, ao traduzir uma obra de Boccaccio, o Morley acrescentou passagens que não existiam no texto original, descrevendo uma jovem virtuosa que foi sacrificada injustamente.
Nas leituras da biógrafa, é sugerido que aquelas linhas eram uma homenagem velada a Jane. Se ela estiver certa, o pai da Jane encontrou a única forma segura de lamentar a filha, escondendo seu luto nas páginas de um livro. O que me perturba mais sobre toda essa história da Jane Bolena não é questão de que se ela traiu ou não traiu o marido e a cunhada em 1536, porque essa questão não tem resposta definitiva nas fontes. O que me perturba é o seguinte: o parlamento inglês mudou uma lei fundamental de proteção jurídica para poder matar uma mulher que estava mentalmente incapaz. Criou legislação específica com nome e efeito imediato para eliminar uma inconveniência. E depois a história transformou essa mulher, que foi literalmente perseguida até a loucura e executada assim mesmo, na vilã da história Tudor. Se você precisar de um exemplo de como o poder descreve a história, de formas que protegem o poder e destroem os convenientes de destruir, é esse. É perfeito na sua crueldade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita e se torna membro. Me ajuda a crescer o canal e trazer conteúdos de qualidade como esse para você todos os dias. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.